A incredulidade dos nazarenos. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vem essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de seu irmão, de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Jesus envia os 12, chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse alpacas, e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrades, fica nela até partides dali. E, tanto quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudis o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregava que se arrependesse. E expulsava muitos demônios, ungia muitos enfermos com óleo e os curava. A morte de João Batista. Ouvindo isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornará notório, e disse: João, o que batiza, ressuscitou dentre os mortos, e por isso esta maravilha opera nele. Outros diziam: é Elias. E dizia outro: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandará prender a João e encerrá-lo, amarrando no cárcere, por causa de Herodia, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodia o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Guardava com segurança e fazia muitas coisas, atendendo de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e príncipe da Galileia, entrou a filha da mesma Herodia, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedis te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. Entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me dê num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. Ele foi e degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro.
a primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos, ajuntando-se a Jesus e contando-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Ele disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousais um pouco, porque havia muitos que ia e vinha e não tinha tempo para comer. E foram só num barco para um lugar deserto. E a multidão viu partir, e muitos o conheceram, então correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelha que não tem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-o para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer. E ele disse: Quantos pães tende? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram aos pães era de quase 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grande grito, porque todos ouviam, e perturbava-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiu-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leito aonde quer que sabia que ele estava os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeia, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças, e rogava-lhe que o deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. Assim todos os que lhe tocava sarava. Amém.